Oi pessoal, tudo bem? No começo do bimestre falamos bastante sobre reprodução e a gente viu que, além da reprodução perpetuar a espécie, contribui também para o aumento da variabilidade nas populações, ou seja, contribui para a produção de indivíduos que não são idênticos geneticamente. Esse processo de variabilidade a longo prazo pode levar ao que nós conhecemos hoje como evolução biológica. E eu preciso lembrar que, em biologia, evolução não significa progresso nem melhoria. Evolução significa apenas transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Qual é a principal evidência que nós temos hoje de que esse processo aconteceu e deve estar acontecendo no planeta? É a existência de fósseis. Os fósseis são conhecidos desde a antiguidade. Os gregos já tentavam explicar a existência de vestígios e marcas de seres encontrados em rochas que hoje, ou na época, não se encontravam mais. Hoje nós sabemos que há vários tipos de fósseis, Você tem marcas de pegadas, você tem marcas deixadas por conchas, você pode ter o esqueleto de um animal ou ainda o animal inteiro, guardado dentro de um âmbar. De modo geral, para que ocorra a fossilização, o organismo não pode sofrer decomposição. Normalmente, isso envolve uma camada de lama e de terra que cobre o cadáver de maneira muito rápida, diminuindo a quantidade de oxigênio nessa região, impedindo a ação de fungos e bactérias. Com o passar do tempo, outras camadas de solo vão se depositando sobre essa região, ocorrem transformações químicas nesse material e o que a gente encontra são vestígios de formas de vida que não existem mais hoje. Bom, as teorias evolutivas elas ganharam mais consistência no século XIX, elas ficaram mais populares, não que não houvessem teorias anteriores. Lamarck talvez tenha sido um dos pioneiros na divulgação de suas ideias. Ele viveu na primeira metade do século XIX e ele baseava suas explicações em dois princípios: a lei do uso e desuso e a transmissão das características hereditárias. Ele dizia que, através do uso, você ia ter o desenvolvimento de algumas estruturas. Então, de tanto você usar, uma estrutura ela se desenvolveria. Por outro lado, se você deixasse de usar, essa estrutura ia sofrer um atrofiamento, ela não ia se desenvolver. E ele dizia que essas características adquiridas pela lei do uso e desuso seriam transmitidas à descendência. Então você já teria descendentes que apresentariam características diferentes dos seus parentais. Darwin, no final do século XIX, ele, apesar de ser lamarquista no início, ele, em seus estudos pelo mundo, verificou que as populações de todos os seres vivos que ele encontrava no planeta apresentavam variabilidade. Apesar dele não saber explicar a origem dessa variabilidade, o que ele percebeu? Que as diferentes condições ambientais impõem uma pressão seletiva sobre essa variabilidade. Ou seja, as dificuldades que o ambiente apresenta favorecem e dificultam a reprodução de alguns seres. Ele chamou esta ação ambiental de seleção natural. Na seleção natural, os mais aptos conseguem deixar mais descendentes. Os aptos é o que a gente chama de adaptados, aqueles que apresentam as melhores adaptações. Essas adaptações, elas sempre estão relacionadas com uma capacidade reprodutiva, ou seja, uma capacidade de reproduzir mais e deixar mais descendentes com as suas características. A origem da variabilidade, ela só foi possível quando os trabalhos de Mendel sobre genética e o estudo sobre o DNA no século XX permitiram a compreensão da origem da variabilidade nos indivíduos. E isso vai acontecer porque a gente sabe hoje como é que
qual é a natureza da molécula de DNA e o que ela tem a ver com a transmissão das características hereditárias. Então, só para lembrar, eu tenho aqui uma célula eucarionte, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Dentro do núcleo, o DNA está organizado na forma de cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que moléculas de DNA enrolados em estonas, né? E essas moléculas é que carregam as informações. Lembrando que gene é um pedaço do DNA que contém informação para produzir uma proteína. Então, se eu lembrar dos processos de transcrição e tradução, o que eu posso dizer? Se eu tiver aqui a molécula de DNA, eu posso ter um gene, um trecho de DNA, que contém uma informação para produzir um RNA mensageiro. Esse processo acontece dentro do núcleo. Aí o RNA mensageiro ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, aonde no citoplasma ele vai ser traduzido pelos ribossomos. E os ribossomos, no processo de tradução, eles vão produzir uma proteína. Esta molécula de proteína oferece ou proporciona as características físicas e funcionais da célula e, portanto, do organismo. O que pode levar à variabilidade em nível molecular? As mutações. Mutações são alterações nas bases do DNA. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho aqui a informação, o código genético para a produção de hemácias. Então, uma hemácia sem mutação, ela é assim, redondinha e afundada aqui no meio. Se eu virar essa hemácia, eu vou ver algo mais ou menos assim. Uma célula que tem bordas maiores e a parte central mais achatada. Existe uma mutação numa única base do DNA que resulta na anemia falciforme. A anemia falciforme altera o formato da proteína da hemácia, criando uma célula que é deformada, que ela tem até o formato de uma foice. Quando eu viro essa célula de lado, o que eu vejo é algo assim, afinada nas pontas e mais gordinha no meio. E essa forma diminui a capacidade de transporte de oxigênio e gás carbônico pelo corpo. Uma outra forma de aumentar a variabilidade são as recombinações gênicas. Então, só para lembrar, o que é o ciclo reprodutivo humano? O ciclo reprodutivo humano acontece quando óvulos e espermatozoides se juntam, né, através da fecundação e formam o zigoto. Aí esta célula se divide e forma duas, depois cada uma delas se divide e forma 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Quando a gente tem 256 células, recebemos o nome de embrião. O embrião se instala na parede do útero através de um processo chamado nidação. E aí vai formar o feto. Qual que é a diferença entre embrião e feto? O feto, ele passou por um processo de diferenciação. O que significa isso? Quando eu olho o embrião, todas as células são idênticas. Eu não consigo verificar aqui a presença de nenhum tipo de tecido ou órgão. Quando ocorre a diferenciação, eu já consigo perceber tecidos e órgãos se formando. Isso porque as células passam por esse processo de diferenciação. O feto vai se desenvolver, vai nascer, a criança cresce, dá origem ao adulto, e o adulto é aquele que nos ovários produz óvulo e nos testículos produz espermatozoides. Só para lembrar, o zigoto é uma célula 2N igual a 46. O que isso significa? Que esta célula tem aqui dentro 46 cromossomos. E esses cromossomos, que são as moléculas de DNA, estão organizados aos pares. Então, eu tenho aqui uma célula chamada de célula diploide.
Para formar o zigoto com essa quantidade de cromossomos, necessariamente o óvulo tem que ter 23 cromossomos e o espermatozoide 23, porque quando esse núcleo se funde ao núcleo do óvulo, forma essa célula com 46. O processo de divisão celular que produz essas células com menos número de cromossomos é chamado de meiose. A mitose é o processo que garante o crescimento, o aumento de células sempre iguais. Então, para a gente se lembrar, imagine que eu tenho aqui uma célula e que eu tenho aqui um cromossomo e outro cromossomo. Essa célula, eu vou dizer que é uma célula 2N igual a 2. Imagine que esta célula vai sofrer o processo de mitose. O que vai acontecer? A primeira coisa é que a carioteca desaparece e cada um dos cromossomos se duplica. Então, esse primeiro cromossomo se duplica e esse segundo cromossomo se duplica. Durante a mitose, ocorre uma divisão na célula. Então, esta célula vai formar duas outras, aonde metade desse primeiro cromossomo vem para esta célula e a outra metade vai para outra célula. Metade desse cromossomo vem para esta célula, a outra metade vai para outra célula e depois formam a carioteca novamente. O que aconteceu aqui? Uma célula produziu duas células idênticas à célula-mãe. Esse é o processo de mitose. No processo de meiose, vamos imaginar a mesma célula. Uma célula 2N igual a 2. O que vai acontecer na meiose? Eu tenho assim, primeiro o desaparecimento da carioteca e depois a duplicação dos cromossomos. Ocorre aqui uma primeira divisão celular, onde agora um cromossomo inteiro vem para uma célula, o outro cromossomo inteiro vai para outra célula. Depois, cada uma delas se divide novamente, formando um total de 4 células. Nessa segunda divisão, metade do cromossomo vem para uma célula e a outra metade vai para outra célula. Metade do cromossomo vem para uma célula, a outra metade para outra. E aí formam-se as cariotecas. Nesse caso, cada célula formada tem metade do número de cromossomos da célula original. Então, eu digo que cada uma dessas células é uma célula N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1. No caso da meiose, pode acontecer um processo chamado recombinação gênica. Recombinação gênica se refere a uma nova combinação de genes nas células formadas aqui embaixo. Então, imagina que eu tenho aqui, olha, um cromossomo vermelho, só para exemplo, e um cromossomo azul. Na primeira fase da meiose, o cromossomo azul duplica e o cromossomo vermelho também. Na primeira divisão da meiose, o que vai acontecer? O cromossomo vermelho vem inteiro para uma célula e o cromossomo azul vai inteiro para outra. Aí, metade do cromossomo vermelho vem para uma célula, a outra metade para outra. Metade do cromossomo azul vem para uma célula, essa metade aqui, e a outra metade para outra. O que pode acontecer é que nesse momento aqui, os cromossomos eles trocam pedaços. Como assim? Pode acontecer do cromossomo azul trocar um pedacinho com o cromossomo rosa, o vermelho. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar um cromossomo vermelho, que tem um pedaço do azul, e o cromossomo azul, que tem um pedaço do vermelho. E aí, na hora que estes cromossomos estão se duplicando, o que vai acontecer? Estão separando, desculpa, eu vou ter aqui, olha, um cromossomo vermelho com um pedaço do azul e um cromossomo azul com um pedaço do vermelho. Aí, essa metade vem para uma célula e essa outra metade vem para outra. Só que essa outra metade é assim, ela tem uma parte em azul e uma parte em vermelho. Aqui tem uma parte inteira em azul, só que a outra parte, ela é azul e vermelho.
Veja, eu produzi de novo, a partir de uma célula 2N igual a 2, 4 células N igual a 1. Só que nenhuma dessas células é idêntica à outra, né? Porque elas têm combinações gênicas diferentes. Essas células, elas podem dar origem aos gametas, ou seja, óvulo e espermatozoide. E é por isso que filhos de um mesmo casal, eles não são idênticos entre si, porque os óvulos e os espermatozoides produzidos, eles são muito variados, e a combinação entre eles vai produzir novos indivíduos com novas combinações de características. Uma outra característica ou fenômeno, desculpa, importante é o que acontece com as migrações. Imagina que eu tenho aqui uma ilha com aves que tenham nos seus genes o azinho e o azinho, por isso eles sejam vermelhos. E numa outra ilha eu tenha passarinhos que sejam azão-azão, azão-azão, azão-azão e azão-azão. Por causa disso, os passarinhos que vivem nessa ilha azul, toda vez que eles cruzam entre si, eles sempre vão produzir descendentes azuis, porque o azão vai produzir óvulos do tipo azão e esse outro passarinho vai produzir espermatozoides do tipo azão. Quando eles se juntam, vão formar 100% de descendentes do tipo azão-azão. A mesma coisa aqui na outra ilha. Se eu tenho indivíduos do tipo azinho-azinho cruzando com azinho-azinho, esta fêmea vai produzir óvulos do tipo azinho, esse macho vai produzir espermatozoides do tipo azinho. Quando eles se juntarem, sempre vai formar azinho-azinho. Mas imagine agora que ocorra algum evento qualquer e uma ave desta ilha migre para a Ilha Azul. Esta ave agora, ela vai começar a cruzar com os outros indivíduos. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter a seguinte situação. Eu tenho aqui um indivíduo azão-azão que vai cruzar com azinho-azinho. Então, quando o indivíduo azão-azão cruza com azinho-azinho, esta fêmea produz óvulos azão, este macho produz espermatozoides azinho. Quando eles se juntam, vão produzir indivíduos azão-azinho. Então, vai aumentar o número de indivíduos heterozigotos nessa ilha. Com o passar do tempo, o que pode acontecer? Os indivíduos azão-azinho vão cruzar entre si. Essa fêmea pode produzir 2 tipos de óvulos, azão e azinho. Este macho pode produzir 2 tipos de espermatozoides, azão e azinho. E aqui eu tenho várias combinações. Eu posso ter um descendente resultado da junção desse óvulo com esse espermatozoide. Aí vai formar azão-azão. Um outro que é desse óvulo com esse espermatozoide, azão-azinho. Pode acontecer deste óvulo se juntar com esse espermatozoide. E formar azão-azinho. Ou ainda este óvulo com esse espermatozoide formar azinho-azinho. Então, veja, além dos indivíduos que a gente já tinha, tem a formação de novos seres. E aí é possível que essas novas combinações possam fazer surgir indivíduos com outras características, aumentando mais ainda a variabilidade genética. Por quê? Porque é como se os genes tivessem saído de um lugar e ido para outro.